é que vocês estão? Hoje estamos aqui dentro do Centro Clínico Saba, falando um pouco do método, da metodologia, né? Muitas pessoas pedem pra gente, explica um pouco sobre o método. Então, vamos lá, nós tivemos uns 50 anos de fisioterapia, da fisioterapia lá em São Paulo, junto ao Crefito, e tivemos com a nossa equipe lá, né, com stand. Vamos falar um pouquinho do método. O método é um método para fisioterapeutas, né, uma franquia para fisioterapeutas, e a fisioterapia baseada ali nas terapias manipulativas, na quiropraxia, na osteopatia, e também existe um plus aí na técnica, na medicina chinesa e com as terapias emocionais, as terapias metafísicas, né? Então, hoje eu estou aqui com uma grande satisfação conversando com a Isabela, né? Uma profissional fisioterapeuta. Ela vai se apresentar para vocês. Oi, olá, Isabela. Pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Isabela Malaguti, eu me formei na Unesp de Presidente Prudente faz 6 anos. Passei por algumas áreas, trabalhei na parte de reabilitação cardiovascular, trabalhei com ortopedia, fui para fora do país fazer uma vivência em neuropediatria. Precisava afirmar, experienciar algumas áreas para decidir o que eu ia fazer. Iniciei a osteopatia, fiz estrutural, fiz a parte visceral, decidi fazer o mestrado e no meio dessa trajetória eu tive um descontentamento porque eu fui me afastando um pouco da clínica, né, com o mestrado, e sentia falta disso, e também foi nascendo uma vontade de empreender, e eu não sabia como, não sabia o que procurar, como iniciar. E no meio desse ano aqui em Campinas, no meio do meu processo de coaching com a Natália Regiane, e no meio de todas essas minhas dúvidas e inseguranças, ela me apresentou, né, o cartão do Mário para procurá-lo e perguntar como foi a história dele, como é a história dele, como é a trajetória dele. E foi o que eu fiz, mandei um e-mail para o Mário e logo ele me respondeu, foi bem rápido. No outro dia já falou, pode vir aqui me acompanhar para a gente conversar. Foi numa quinta-feira, 7 horas da manhã. E eu vim para saber a história dele. Até então eu não sabia que era uma franquia, que era uma marca, não tinha conhecimento disso. Só soube mesmo depois que eu comecei a vir para cá, a conhecer mesmo, a presenciar e ele me apresentar, né, a ideia, a proposta, a franquia, o que ela oferece, enfim. Ótimo. E importante você dizer isso, né, Isabela, porque nós percebemos, né, até na própria vida profissional, quando a gente inicia, essa confusão, né? Poxa, sim, a fisioterapia ela é generalista, ela não é especialista. Então, o fisioterapeuta sai generalista, ele pode atuar em todas as áreas, mas existem as especializações e às vezes a gente vai conversar com quem fez uma especialização, fez 2, 3, 4 especializações e depois desistiu, né? Desistiu do aviãozinho tá passando aí, mas vamos lá, vamos tentar falar mesmo com o avião. Isso, já foi, tá vendo? Então, assim, muitas vezes a gente vê alguns profissionais que acabam desistindo da profissão, sim, mesmo depois com 3, 4 tantas pós-graduações. Por que você acha que isso acontece, Isa? Porque eu acho que quando a gente se forma muito novo, né, eu me formei com 21 anos, tinha tantas possibilidades, ao mesmo tempo tantas limitações, e uma certa imaturidade, né? E uma vontade de experimentar as áreas, ver o que eu tinha mais afinidade. Só que conforme o tempo vai passando, essa maturidade vai chegando, a gente vai vendo que a gente vai ter mais mão, né? Que a gente tem mais mão, tem mais vontade de fazer. E uma necessidade também de remunerar melhor, de ter essa valorização, né? Porque eu já trabalhei sendo sócia, sendo CLT, ganhando só uma porcentagem daquilo. Então são experiências que, né, vai moldando alguma coisa dentro de nós, essa vontade de ser valorizado, de ter um tempo mais produtivo, de ter na mão um método, um conceito que de fato gere resultados para os pacientes, né? Claro. Não simplesmente fazer sessões
100 sessões de fisioterapia, o convênio paga muito pouco, né? Claro, essa é uma realidade. É uma realidade e uma insatisfação, né? Tanto para nós quanto para vários pacientes também. Né? Claro, que às vezes os pacientes vêm, né, e não é nada contra o mercado, mas o Não próprio contra. paciente chega com aquela versão, né, poxa, eu não quero nem ouvir falar, né, não é nem a fisioterapia, porque a fisioterapia é maravilhosa, mas muitas vezes é o sistema, né, com que ele é colocado e em que a pessoa, um profissional não pode atender 20 pacientes ao mesmo tempo, né, dando a mesma atenção, né, não é possível. Então por isso que uma marca, o suporte, alguém que já tenha trilhado isso, né, um tratamento diferenciado, realmente é importante, né, Isabela? Sim. Eu me vi quando a gente, né, começou a conversar sobre o método, quando eu comecei a conhecer, pude, junto com o Mário, ver os atendimentos, participar dos atendimentos, e eu perguntava diretamente aos pacientes o porquê que eles estavam vindo aqui, por que estavam procurando o trabalho. Isso para mim foi muito importante ouvir, né, do cliente final o porquê daquele serviço, porque está procurando aquele serviço. Isso foi foi essencial mesmo. Então, ouvir deles de que só o Mário tinha conseguido, né, ter tratado aquela dor, ter olhado de uma maneira diferente, ter de fato ouvido o problema, né, do que a pessoa estava enfrentando. Então isso foi um diferencial também, Eram né? pessoas, eu não lembro exatamente de todas, mas que você conversou, no caso, Sim. especificamente, já fazem alguns meses, né? Uns Já 5 meses mais ou menos. meses, Mas a grande parte delas estava enfrentando o quê? Explica para o pessoal. Muitas, né, vieram com a dor física, em algum local físico. Uma porcentagem disso já não era de uma raiz de fato física e sim emocional. Então eu tive a oportunidade de presenciar com o Mário alguns trabalhos que eu não conhecia dessa questão da metafísica, né? E ver os detalhes das técnicas manuais e manipulativas. Então essa questão é diferença e complementação, tanto da osteopatia, né, que eu já tenho uma certa experiência, mas complementando com o método, né, o que ele viu que poderia ser mais profundo naquele paciente, ou por que não com o outro. Então tive essa experiência, né, essa vivência com ele na clínica mesmo, dentro do consultório. E alguns que também, né, certamente pelo método, eliminaram, né? Processos cirúrgicos também, né? Sim. E até tratamentos muito prolongados, né? Vi pessoas aqui que fizeram um tratamento com mais de 100 sessões de fisioterapia, não tiveram resultados. Mais de 100, né? 100, não 6, né? Não, 100, mais de 100, 120 sessões. Não menosprezando nem nada disso mesmo, mas de ver que a pessoa estava empenhada em ir nessas 100 sessões, 120 sessões, mas de não ter um resultado, de não ter um aliviador. Tratamentos intermináveis, né? Tratamentos intermináveis. Isso é ruim tanto para o profissional que está executando, claro, né? Porque ele também não tem a satisfação de ver um resultado positivo, a isso. pessoa livre da dor, né? Então, ver essa diferença, né, do método, uma coisa eficaz, de ver em 1, 2, 3 sessões, um resultado muito bom, muito positivo, né? Da pessoa eliminar a dor e pensar, poxa, faz tantos anos que eu estava sentindo essa dor e né, agora associar o corpo sem a dor. Sim, muitos anos, né? Algumas com alguns meses com outras dor, anos. Outras com anos, 3, 4, 5 anos, né? E 30 outras anos. pessoas que nós tivemos de quantos? 30 anos, 20 anos, 30 anos sim. com dor, né? Sim. Então é importante frisar isso, e eu acho que é bom que o cliente, né? Que as pessoas saibam disso também. Né? Então, eu quero que você fique aí, porque daqui a pouquinho nós vamos aprofundar em alguns outros temas e vai ser um prazer ter você aqui na nossa audiência, no nosso canal, tá bom? Até daqui a pouco.